Você está querendo atrair cliente que paga mais. Todo mundo que trabalha com venda tem esse sonho, só que você não sabe nem por onde começar. Até pouco tempo atrás eu estava passando por isso. Eu estava querendo atrair cliente que pagava mais, mas eu não entendia o porquê que só estava chegando cliente chorão. O porquê que só estava chegando cliente que ficava pedindo desconto, que ficava pedindo fiado, que ficava falando que conhecia outra pessoa que fazia mais barato. Até que eu entendi onde que eu estava errando e eu quero te ajudar agora nisso. Primeiramente, eu sou o Ricão Alves e eu tô aqui para te ajudar a atrair cliente que paga mais. Aquele cliente que, se você aumentar o seu preço, ele paga do mesmo jeito, cliente que não fica pedindo desconto, não fica pedindo fiado. E se é isso que você tá buscando, já se inscreve no canal porque vai ter muita dica para te ajudar. Vamos lá, até pouco tempo atrás eu percebi que só tava chegando cliente chorão para mim, cliente que eu falava o meu preço e ele perguntava o que eu podia fazer para ajudar, se eu não podia começar o meu serviço e ele pagar depois, se eu não conseguia dar algum tipo de desconto para ele. E eu percebi que o meu problema estava no foco, eu não estava focando na coisa certa. Vou te dar um exemplo no meu primeiro empreendimento quando eu tinha 18 anos e eu tinha um empreendimento de venda de cosméticos em paralelo ao meu emprego normal, ao emprego CLT. E eu tinha uma pequena equipe de vendas trabalhando comigo e um dia a empresa foi dar um treinamento, a empresa fez um evento, quem ia palestrar nesse evento era um cara que tinha um resultado muito grande, e da pequena equipe que eu tinha, quem foi nesse evento comigo foi um rapaz que inclusive era o rapaz que eu mais apostava nele. Então estávamos no evento com papel e caneta na mão, prontos para anotar o maior número de informação possível para a gente começar a pôr em prática. E como ele fazia parte da minha equipe e o resultado dele acabava impactando no meu, eu era responsável pelo treinamento dele também. Então eu estava preocupado com a minha parte e com a parte dele, mas obviamente eu estava focando mais no meu. Então esse convidado especial chegou no palco e foi dar o treinamento dele, e ele foi ensinar pra gente técnicas de ligação, como você fazer a ligação matadora para o seu cliente para poder agendar uma demonstração de produto, para poder vender mais produtos. E eu vou demonstrar aqui do lado mais ou menos como foi o nosso comportamento durante o treinamento dele, para você ver como onde você coloca o foco vai determinar o resultado que você vai ter. Ele começou a falar sobre ligação e prontamente, o mais rápido possível, eu anotei um título rápido para eu saber qual era o tema daquela palestra e eu consegui me achar nas minhas anotações depois. E enquanto ele ia falando, eu ia anotando o mais rápido possível cada vírgula que ele estava falando, porque ele tinha um resultado muito grande. E se é uma pessoa que tem resultado, você tem que se espelhar nela para você ter um resultado parecido ou até melhor. Não adianta ficar olhando ou se espelhando em quem não tem resultado só porque a pessoa fala bonito. E no caso dessa pessoa, ele tinha um resultado muito grande, então eu estava anotando tudo, inclusive os gráficos que ele estava mostrando, imagem, eu estava anotando tudo, o passo a passo que ele estava mostrando pra gente. Quando eu olhei pro lado para ver essa pessoa da minha equipe e lembrando que o resultado dele impactava no meu, por isso que eu também estava preocupado com ele, ele ainda estava no título. E ele estava fazendo o título na maior calma do mundo, em letras garrafais para ficar algo bonito. E nisso eu já estava virando a página e anotando cada vez mais coisas, e ele lá no palco falando muito e dando exemplo e dando exercício prático. E eu olho pro lado de novo, finalmente essa pessoa da minha equipe terminou o título dela em letras garrafais e eu pensei, ufa, agora esse bendito vai começar a prestar atenção no treinamento. E para minha surpresa, ele começa a colocar um efeito 3D nas letras e começa letra por letra com efeito 3D. E eu anotando, e já na terceira página, e anota desenho, e anota aquilo, e anota script que vai usar com o cliente, e anota o passo a passo. E quando ele finalmente finaliza o efeito 3D dele, ele começa um efeito de sombra nesse 3D. E eu percebi que eu já tava perdendo foco porque eu tava focando nas minhas anotações e tava olhando pra ele também, mas eu não ia ficar chamando a atenção dele, até porque não dá pra gente ficar forçando a outra pessoa a querer ter resultado, tem que partir dela. Então eu voltei pras minhas anotações e anotando o mais rápido possível, e anota, e o caderno já cheio de coisa, e mais de uma página, e mais de uma folha. E quando eu olho pro lado e ele finalmente termina aquele efeito de sombra no título dele, ele começa uma sombra maior ainda embaixo pra mostrar que o título tava flutuando e aquela coisa toda. E quando ele finalmente terminou, aí que ele começa a anotar, e quando o foco dele voltou pro
pro palestrante ele já tinha perdido muita coisa. E ele tinha cometido um segundo erro, que foi, ele levou a namorada dele nesse evento. Não que isso seja um erro, só que ela não tava nem aí pro negócio, ela foi por causa dele. E pra resumir a história, teve uma hora que ela ficou com fome, ele foi sair pra comprar algo pra ela, e os dois ficaram muitos minutos fora do evento, porque ele esperou ela terminar de comer, e aí depois ele saiu pra comer também, e acabou que ele não anotou quase nada. Por que que é importante eu estar falando isso? Porque lembra que eu disse que eu tinha um emprego CLT também? Eu levantava bem cedo e saía às 6 horas para dar tempo de ir pra academia antes de ir pro trabalho. Do trabalho eu ia direto pra faculdade, e da faculdade eu chegava em casa aproximadamente umas 11, 11h30 da noite. Então eu saía às 6 horas da manhã e eu chegava às 11, 11h30 da noite. E mesmo assim eu desenvolvia esse negócio no paralelo, e principalmente de final de semana. E por estar sempre participando de evento e realmente focando no conteúdo, aquilo foi abrindo a minha visão, aquilo foi mudando a minha mentalidade, deixando ela mais forte e principalmente me deixando com uma mentalidade de não ficar dando desculpa para não fazer algo que precisava ser feito e algo que fosse me gerar um resultado. Já essa outra pessoa na minha equipe que eu apostava muito no potencial e ele poderia ter um resultado melhor do que o meu, como o foco dele não estava no treinamento, não estava no conteúdo, não estava no negócio em si, e quando ele ia para um evento ficava mais focado na parte estética das anotações, ficava focado em coisas externas ao invés de estar focando no evento, em poucos meses de negócio ele desistiu porque ele falou que o emprego dele estava puxando muito e ele não fazia faculdade, ele não fazia academia, a única atividade que ele tinha era o emprego dele. E como o foco dele estava na coisa errada, o foco dele estava em coisas que não geravam um resultado, ele desistiu rápido. E mesmo vendo que o salário dele era muito menor em comparação ao que ele podia ganhar se ele se dedicasse algumas horas por dia para o negócio paralelo que a gente estava fazendo juntos, ele ainda decidiu colocar a atenção, o foco e energia dele no emprego. E esse negócio paralelo que poderia levar ele para um outro nível, ele acabou deixando de lado. E o que eu já percebi muito até em mim mesmo, eu já deixei de assistir videoaula de curso que eu tinha comprado, eu já deixei de fazer anotações de lives que eu estava assistindo porque eu não tinha uma cor de caneta diferente para diferenciar o título. Nas redes sociais eu já deixei de mandar mensagem para algumas pessoas acreditando que eu poderia oferecer o meu serviço para elas, porque naquele dia eu não tinha feito alguns stories, e se a pessoa fosse entrar no meu perfil, ela ia achar que era um perfil parado e não ia dar tanta credibilidade para mim. Então eu percebi que eu tava deixando de fazer coisas que me trariam resultado porque o meu foco tava em coisas erradas. O meu foco tava em coisas que não iriam gerar um resultado para mim. Meu foco tava em coisas estéticas, tava em coisas externas, mas não naquilo que realmente precisava ser feito. E eu te convido agora para olhar para sua rotina, para olhar para o seu dia a dia e ver em que você tá focando. Você tá preocupado demais com a sua aparência? Você tá preocupado demais com as cores de roupa que você tá usando? Você tá preocupado demais se o título que vai estar no seu caderno quando você estiver fazendo alguma anotação, se ele vai estar em letras garrafais 3D com efeito de sombra? Ou você tá realmente preocupado com aquilo que vai gerar um resultado para você? E eu realmente espero que você coloque em prática isso e veja onde você tá colocando o seu foco. Tá colocando o seu foco em coisas superficiais ou naquilo que traz resultado? Você tá colocando o seu foco nos bons clientes e colocando o seu foco em atrair cliente que paga mais? Ou o seu foco tá naqueles clientes mais complicados, naqueles que ficam pedindo desconto, naqueles que ficam dando trabalho para você? E se você quer mais conteúdos como esse, eu tenho 2 convites para você. O primeiro é se inscrever nesse canal e me seguir nas redes sociais, que você me acha como Ricão Alves. Lá eu falo mais sobre como você vai atrair clientes que pagam mais. E o segundo convite é para uma aula mais completa e totalmente gratuita que eu fiz para você, e eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Nessa aula que eu fiz, eu tô ensinando 6 erros que muitos vendedores cometem que afastam os clientes que pagam mais. Então, se você deseja tirar o desconto da sua prática de vendas, não precisar ficar dando um desconto para vender e aumentar o seu preço, seja de 10 até 100%, conseguir vender sem problema nenhum, eu te convido a entrar no link que tá aqui na descrição para você ver essa aula gratuita que eu preparei para você. E se ficou qualquer dúvida, sinta-se à vontade para deixar aqui nos comentários, porque quem sabe a sua dúvida não pode virar um tema para um próximo vídeo para eu te ajudar mais ainda.